Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as perguntas com o verbo to be, tá? Então assim, vai ser igualzinho às nossas últimas duas aulas, tá? Onde nós fizemos as frases na afirmativa, na negativa e hoje nós vamos fazer as perguntinhas, tá bom? Mas antes, né, igual eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o at, né? Então eu falei para vocês que eu ia falar sobre o at, porque na aula passada a gente falou, né? Eu estou, né? I am. E aí eu coloquei o at, né? At e tal lugar, né? Mas no place aqui, então, at school, né? O at church. Quem não sabe o que é church? Church é igreja, né? At school é church. É work. Work, trabalho. Vocês acabaram de ver aqui, né? Eu vou colocar mais uma aqui, tá? Home. Então eu estou nesses 4 lugares. Vocês podem ver aqui um padrão, né? Desses 4 lugares, né? Home é casa, ou nosso lar. At school, at church, at work e at home, né? Pessoal, basicamente esses daqui são os 4 lugares que a gente vai usar sem o de, tá bom? Vão haver outros lugares? Vão, mas é muito raro acontecer. Então, como eu prometi explicar, vou explicar assim da maneira mais simples possível, tá? Esses 4 lugares, então, a gente vai, né, usar só o at e o lugar. Em que outra situação que a gente vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Que outra situação? Literalmente a situação que a gente for pegar um lugar com um nome próprio. Como assim, né? Eu estou no, né? No McDonald's, né? McDonald's é local, né? E é um nome próprio de lugar. Então a gente vai colocar aqui at McDonald's. At Pizza é Pizza Hut. Ok, ó. At Pizza Hut. Basicamente, esses 4 lugares, tá? Memorizem. Esses 4 lugares a gente não vai usar o de na frente e também a gente não vai usar o de na frente de nome próprio, tá? Então, tá tudo resumido aqui. Da maneira mais simples possível. Claro que vocês vão ver, igual eu falei para vocês, outros lugares, tá? Que talvez não use o de, mas assim, é só para entender mesmo, né? Porque vocês já perceberam, né? Que o et é nesse ponto do mapa. Igual a gente viu na aula passada, né? Ó, na tal ponto do mapa, né? Então, at school, né? At work, ó, no trabalho, né? Na escola. E o at d, né? At d, pessoal, basicamente todos os outros lugares. Então, não é nome próprio, não é um desses 4 lugares. Vamos colocar o d, tá? Então, ó, restaurant. E é engraçado, né? Porque o et, né? A gente significa já ne, no, na, nos e nas. Igual a gente também deu uma explorada na aula passada. Obviamente, pessoal, lembre que a gente vai ter uma aula do in, do at, do on, para vocês entenderem como funcionam essas preposições nas frases. Mas eu não vou fazer uma aula assim tão complexa como eu daria para um aluno que está querendo, por exemplo, falar tudo em inglês. Né? Lembre que aqui esse curso ele é basicamente para vocês entenderem o texto. Então, se vocês souberem, né, que o at vai falar de um lugar, um ponto específico, já era, tá? Essa parte aqui do at, o at de, né? Vai servir caso vocês realmente queiram aplicar, queiram escrever frases, né? Eu vou, nessa semana, também publicar alguns vídeos aqui no canal explicando métodos que vocês podem usar o chat para ajudar vocês a criarem essas frases, a criarem exercícios, a fazerem listas de verbos, né? O como montar mais ou menos uma aulinha, né, para vocês mesmos e poder estudar. Então, assim, isso daqui seria um complemento, tá? Esses vídeos que eu vou fazer na semana, em que eu vou explicar essas coisinhas mais específicas, tá? Mas assim, para vocês, para a prova, tá? Para a prova, lembrem que que o D, né? O et, na verdade, né? Vai falar do quê, né? Vai falar, basicamente, né? Do local, né? No, na, em, nos e nas, perfeito? Então vamos embora, não? At the restaurant, né? No restaurante. Aqui também, ó, at the airport. At the airport. Airport. At the museum. At the stadium. Olha como é simples, né? Então, ó,
Por exemplo, ó, eu posso colocar aqui she is, ó. She is at. Ela tá no. Ah, Mário is at. Olha como é simples, né? Ou, por exemplo, né? We are, ó, nós estamos em tal lugar, ó. We are at, né? E o local, perfeito? Sempre lembrando tá, que aqui a gente vai falar de local físico. Então, por exemplo, se aparecer no texto de vocês lá, tal companhia is at, né? Por exemplo, sei lá, Microsoft is at. E aí, tipo, por exemplo, naquele prédio, né? At that building. Maravilha, tá? Vocês vão perceber que a Microsoft ela está, né? Ó, is at, está em tal edifício, tá bom? Lembrando também, pessoal, que a gente vai ter o in e o on, tá? O in vai ser muito usado para cidades. Então aqui eu vou colocar só uma mençãozinha para o in, para vocês entenderem, tá? O on vai ser mais assim, para falar de rua, principalmente para falar de lugar, né? E outras situaçõezinhas mais, tá? Mas aqui eu vou colocar o in, vou fazer essa menção porque assim, eu sempre coloco cidades também como exemplos, né? Porque a gente não tá só no local físico, às vezes a gente quer falar que tá num país, numa cidade, num bairro, e a gente vai precisar usar esse in, né? Então vamos aqui encerrar esse assunto, né, usando o in. Como que a gente vai usar o in, tá? Lembra que a gente falou dos locais com at, né, o pontinho? Pessoal, dentro desse pontinho no mapa, né? Por exemplo, vamos chamar esse pontinho do mapa, ó. Esse pontinho do mapa aqui é uma casinha, né, ó. Lembra? At home, né? Pessoal, na casa a gente tem vários cômodos, né? Tem cozinha, tem quarto, né? Eu sei que meu desenho tá horrível aqui, mas eu acho que é só para ilustrar vocês, né? Então, eu vou usar o in, tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, I am, né? I am at home, tô em casa, né? In the, né? In the office. Olha que legal, eu tô em casa no escritório, tá? Exatamente a minha situação. Eu tô em casa no escritório dando a minha aula. Perfeito? Então o in vai ser usado para isso, tá? Para locais dentro desse lugar que a gente usou o at. Basicamente, tá? Assim, deixando muito simplificado de novo. O in at on seriam aulas, igual eu falei para vocês. E sobrando tempo eu vou explicar com mais calma algumas coisas, né? Mas aqui é só para entender, né? Se aparecer lá, poxa, professor, por que, que às vezes aparece o at, né? É church na igreja. E aí, sei lá, né? Tá lá in the, né? Sei lá, in the bathroom, in the toilet. Por quê, né? É church e o outro é in the toilet, né? Porque o church, tá? Isso daqui é um local no mapa, a igreja é um ponto no mapa, né? In the bathroom é um lugar dentro deste ponto no mapa, tá bom? Dentro desse local que a gente vai usar o at. Bem simplesinho, eu sei que é confuso, tá? Mas eu acho que pra quando aparecer na frase, né, o at ou in, vocês vão saber que se refere muito provavelmente ao local, né? Eles estão falando de algum local ali no texto deles, né? E também a gente vai usar o in, tá? Pra cidade, tá? Pra city, pra neighborhood, pra bairro, para country, para país e tudo acima, tá? Então, de bairro para cima, a gente vai usar o nosso in, tá bom? Então, por exemplo, ó, em São Paulo, ó, em São Paulo. Ah, no Brasil, em Brasil. Ah, na América do Sul, em South America. Perfeito? Então, assim, o que eu vou fazer, pessoal? Eu não faria aula amanhã, né? Eu vou deixar aqui a estrutura embaixo, para ficar tudo preparadinho, tá? Vou fazer o primeiro exemplo, mas eu tô vendo que essa aula já tá com quase 10 minutos, né? Para um sábado à noite, meu Deus do céu, né? Então, eu vou encerrando por aqui, tá? Essa parte gramatical. Eu vou deixar a tabelinha, eu vou fazer o primeiro exemplo, porque aí na nossa aula de amanhã eu já vou saber que eu vou ter que continuar daqui, muito importante também, né? E também vocês vão ter uma noção de como que vai se dar, né, essas frases na interrogativa, tá? Então vamos para nossa estruturinha. Lembra que eu colocava lá o nosso bonequinho logo no início, né? E depois o verbo to be? Lembra que era aqui o bonequinho, né? Ó, bonitinho. E aí eu colocava aqui o mais, né? O am, o is e o are. Só que o que acontece quando a gente vai fazer, né, uma frase na interrogative?
Ou question, tá? Eu gosto de chamar de questions, porque nenhum aluno vai lembrar desse nome aqui em inglês, né? Então, para fazer question, para fazer pergunta. Para fazer question, para fazer pergunta, né? A gente vai inverter, tá? No caso do verbo to be. É uma regra geral? Não, tá? A gente, geralmente, nos outros verbos, a gente vai colocar um auxiliar no início. Mas no inglês é engraçado, porque sempre vai ter alguma coisinha ali no início que indica que é uma pergunta. Então vai ajudar a gente demais no longo prazo, tá? No nosso estudo. Sem brincadeira. Então eu vou colocar aqui, ó, o am, o is, were logo no início, né? Eu vou deixar uma observação um pouquinho antes do am, do am, o is, you are, que é o fato do que, né? Em alguns casos a gente vai usar perguntas com WH. Isso a gente vai, né, falar na nossa aula, tá? Next class eu vou falar disso daqui. Por isso que eu agora veio na minha mente. Eu falei, poxa, já que eu estou explicando, né, os places, por que não eu deixar para a próxima aula essa situação? Porque é uma situação assim, né, que vocês têm que memorizar a sequência de pergunta, mas também tem que saber o WH. Então eu já coloco numa aula só. Vai ser provavelmente uma aula de uns 20 e poucos minutos, meia hora, né? Mas também vai ser uma aula com bastante exemplo. Isso é bom, né? Aqui eu vou deixar os mesmos exemplos, tá? Na aula de hoje, da aula passada, para vocês treinarem mais um pouco a negativa, tá? Até porque essa parte aqui de lugares que a gente viu, né, o at e o in, eu falei para vocês que não é importante que vocês saibam, né, utilizar na frase. Só saber que quando vai aparecer na frase, né, provavelmente, né, e se logo depois tiver um local ou um ponto da casa, vocês vão saber que se refere a no, na, em, nos e nas, tá bom? Ah, eu estou em São Paulo. I am in São Paulo, né? I am in São Paulo. Isso eu sempre faço. Pessoal, tá ao contrário da minha câmera, tá? I am in São Paulo. Perfeito? Então vocês vão ver aqui, ó, que agora não é mais I am in São Paulo. Se eu fosse perguntar, né? Am I? Am I? Eu estou em São Paulo? Vamos fazer essa questãozinha aqui, né? Porque basicamente aqui vocês já têm a sequência. Porque o resto aqui vai ser complemento, né? Ó, complement. E aí, a perguntinha. Olha que legal. Aí eu chego aqui, eu posso perguntar, né? Eu estou, né? Am I em São Paulo? Olha que legal, né? Onde eu tô, né? Eu tô em São Paulo, né? Am I? Lembra, para falar que eu estou, né? I am. Pergunta é só inverter. Muito simples mesmo, né? Ó. Am I? Eu estou? Estou eu? Né? Estou eu em São Paulo? Am I em São Paulo? O resto aqui é complemento, né? E aqui, pessoal, por que eu coloquei esse WH, tá? Eu posso perguntar onde eu tô. E para perguntar onde ou aonde, a gente vai usar o where. Where significa onde, aonde. E olha que legal, eu posso chegar aqui e colocar, né? Onde, né? Where. Onde, né? Where am I? Where am I? Onde eu tô? Olha que interessante, tá? Então, assim, na próxima aula, tá? Igual eu falei para vocês, a gente vai fazer bastante perguntinha. Eu vou tentar, né, fazer perguntinhas, né, com old, porque eu vou querer perguntar qual é a idade da pessoa, tá? Com name, para perguntar qual é o seu nome. Então, eu vou focar nas perguntas que mais acontecem em inglês. Na prova, né? Eu não me lembro, tá? Da última vez que eu gravei vídeo sobre isso foi faz uns 4 anos, né? Mas eu vou começar a garimpar perguntas das provas. Eu não me lembro agora de cabeça se as perguntas da prova elas estavam em inglês ou em português, tá? O texto, obviamente, tudo em inglês, as respostas também, né? Mas as perguntas eu não me lembro, sinceramente. Eu lembro que a gente pegou da outra vez para estudar. Eu também lembro que da outra vez eu fiz a prova, tá, pessoal? Eu fui lá e fiz a prova. Eu acho que era no tempo da pandemia ainda, ou tava começando a sair. Então, assim, eu me lembro vividamente que eu já estive lá, né? Então, assim, eu vou, igual eu falei pra vocês, vamos terminar aqui o to be, né? Fazer mais alguns verbinhos. Aí vocês vão ter essa casca do presente, né?
Vou começar a ler alguns textinhos mais difíceis, né? E aí eu vou tentar pegar umas perguntinhas mais fáceis das provas passadas ou provas parecidas de concurso. E aí a gente vai evoluindo, porque ainda tem que aprender futuro, passado. Igual eu falei pra vocês da outra vez, vocês lembram que foi mais de 30 aulas, né? E agora eu prometi pra vocês que a gente vai ficar 2 meses direto, né? O máximo que eu puder fazer em 2 meses eu vou fazer de aulas pra vocês, tá? Se faltar alguma coisa, obviamente, né? A gente tem outubro agora, novembro. Eu pego um pouquinho de dezembro pra gente terminar essas aulas aqui, o nosso estudo. Mas eu peço pra vocês, tá? Assistam as aulas com calma, né? Tentem entender a lógica por trás. Provavelmente na nossa próxima aula eu vou repetir essa explicaçãozinha das perguntas, né? E a gente vai montar bastante perguntinha. Também lembrando que na descrição sempre tem alguma coisa, sempre tem frase. Na aula que vem também eu vou colocar na descrição essas perguntinhas para vocês poderem estudar. Perfeito? Pessoal, já fizemos 15 minutos, né? Tá ótimo. Have a good Saturday. Quem não estiver fazendo no sábado, né? Tenha uma boa noite aí, uma boa tarde, um bom dia, né? Independentemente do momento que você esteja assistindo esse vídeo. Se for antes da prova, né? Vou te desejar um bom estudo, uma boa dedicação. Eu sei que a parte de inglês é a mais chata, é a que mais demora, mas também quando vocês começarem a pegar essas diquinhas, tá? Esses bizus aqui, vocês começarem a ler textos e começarem a entender, né? Porque antes, né? Se você fosse ler começando do zero, você não vai entender nada, né? Você começando a pegar essas estruturinhas, vocês vão ver que já dá para entender muita coisa, né? E eu espero que no final do nosso curso vocês já consigam entender aí pelo menos 50% do texto, né, que vocês estão vendo. E aí, nossa, aí vai facilitar demais, tá? Porque sabendo ali metade do texto, você já consegue entender qual que é a ideia geral por trás dele, já consegue responder uma pergunta bem e já consegue interpretar as outras questões também muito bem, tá? Lembrando que nessas provas dificilmente tem pegadinha, tá? Se vocês estão vendo ali duas respostas, uma é muito clara e a outra seria essa pegadinha, tá? Eles não vão colocar, porque geralmente quando tem pegadinha assim, a questão ela é anulada, tá? Porque aí abre interpretação, sabe? Aí vai ter gente recorrendo. Então, assim, pelo que eu vi das últimas provas, é muito difícil eles colocarem pegadinha. Eles vão fazer com um nível difícil, né? O texto, com todos os tempos verbais, né? Um assunto chato, maçante. Mas a prova em si, tá? As perguntas vocês vão ver que elas não têm pegadinha geralmente por trás, tá bom? Guys, thank you so much. Muito obrigado. I see you. See you next class. Bye.